E aí pessoal, bem-vindos ao sexto dia de Halloween, sexto dia do horror no Halloween, que são os 10 dias de filmes de Halloween do dia 22 até o dia 31 de outubro. Esse é o sexto dia e eu vou falar com vocês sobre o ótimo After Midnight, que no Brasil é conhecido como Depois da Meia-Noite. Esse filme aqui eu conheci nas madrugadas da Globo, se não me engano, onde eu tava assistindo o filme até tarde, ia passar o Corujão, então passou essa antologia de contos. After Midnight é uma antologia de contos que estão interligados uns aos outros numa história dentro de um filme que se passa sempre depois da meia-noite. O filme começa com um professor dando uma aula de, eu acho que psicologia, falando sobre o medo 101, que é aquele medo mais aflorado, né? Ele fala sobre o medo para os alunos, mas esse professor é bem diferente. Ele dá a aula dele é totalmente diferente, ele não dá com livros e tudo, ele ensina os alunos realmente a sentir medo, mas ele acaba fazendo uma brincadeira de mau gosto com um dos alunos lá em uma das aulas, e esse aluno acaba dedurando ele lá pro reitor porque fez ele passar vergonha na frente dos outros e tal, saiu tudo errado. E no dia seguinte ele fala pros alunos: ninguém gosta dos meus métodos aqui, o reitor me mandou fazer algumas mudanças, vamos ter que ler agora os livros, vamos ter que ter as aulas enfadonhas, sem nada de bom, né? E alguns alunos ficam meio que murchos, porque gostavam daquelas aulas didáticas dele mais explícitas dentro da aula, o que era bem legal. Realmente você vendo ele dar aula assim é bem legal. É uma aula que todo aluno desejaria, né? Mas como aconteceu esse imprevisto com esse tal de aluno, ele muda totalmente essa aula dele. Mas aí ele fala: bom, mas para quem ainda quer sentir medo comigo, o verdadeiro medo, ninguém me impede de dar minhas aulas e seminários na minha casa. Então ele marca um encontro com esses alunos na casa dele. E claro que tem os alunos que realmente querem e se interessam pela aula dele sobre medo e que querem vivenciar o medo, entendeu? O plot é esse. Então eles vão até a casa do professor e aí como vamos começar isso? Vamos contar histórias. Aí um dos alunos fala: mas histórias de fantasma? Ele: não, cada aluno vai contar uma história que realmente aconteceu, uma história verídica, né? Aí o aluno fala: mas a gente escuta histórias verídicas, mas vai saber se é verdade. Ele então: não há o que duvidar do que é real e o que não é real. O que importa é a gente contar a história e tal. E o que é divertido do filme é isso, porque começa de um jeito e tu já tem a reviravolta no mesmo instante que cada aluno começa a contar a sua história. E é muito legal mesmo. E aí quando o professor começa a contar a história, você vai vivenciando tudo que eles vão contando, né? As histórias que eles vão contando vai aparecendo para você. Então são uma antologia de 3 contos. O primeiro conto é sobre um casal que estão comemorando o aniversário do cara lá, e eles decidem ir por uma estrada na beira da praia e o pneu acaba furando. E eles param numa mansão lá chamada Griffith, que tem umas histórias bem macabras ao redor dela. Essa casa passou muito tempo, ninguém morava nela, porque dizem que o cara assassinou toda a família lá, cortando as cabeças e as mãos, e descobriram alguns corpos sem as cabeças e as mãos, que eram os únicos órgãos do corpo humano que não foram descobertos. Só foi descoberto o corpo sem cabeça, sem mão. Então é uma história arrepiante. E justo o cara do casal, ele é bem medroso, o que deixa a história mais interessante, porque
ele não quer de jeito nenhum parar nessa casa, porque ele sabe de toda a lenda, mas a namorada dele insiste, não vamos, porque o pneu furou, vai ver eles têm um telefone. Então eles vêem uma luz lá e acabam indo até a casa para pedir ajuda, e é aí que começa um pesadelo deles. É uma história bem legal, bem macabra, e eu não vou entrar em mais detalhes porque não, senão estraga. A segunda história, contada por outro aluno, é a história de 4 garotas que elas estão indo pra balada, elas querem se divertir, mas no caminho dessa procura para outras baladas ou outros divertimentos que elas querem, elas acabam se metendo numa confusão tremenda, onde o carro já está sem gasolina, então elas acabam entrando naqueles bairros de armazéns. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos bairros de armazéns nos Estados Unidos são totalmente abandonadas, e vocês sabem que, claro, da marginal, da gente da pior espécie nesses lugares. Então é tipo off limits da cidade, entendeu? Fora dos limites da cidade. Então elas acabam indo para essas áreas de armazém e a gasolina acaba lá, elas vão pedir ajuda num posto de gasolina, mas parece que tá abandonado, e elas entram dentro desse posto de gasolina e acabam se dando conta de que fizeram a coisa errada, né? Porque elas se deparam com um vagabundo que mora lá com os 3 cachorros, e daí já viu, acontece o pior para elas, né? Até o final elas vivem um pesadelo sem fim. É uma história bem legal também, bem instigante. Pra mim, nenhuma das histórias aqui são ruins ou mornas ou chatinhas, não. Todas são bem legais, e é o que te prende no filme. E a terceira história é a história de uma telemarketing, eu não sei se fala telemarketing, daquelas mulheres que ficam atendendo ligações. Antigamente, quando não tinha secretária eletrônica, não tinha todas essas outras coisas, ficava uma telefonista atendendo e anotando os recados para quem não para muito em casa. Tipo, aí depois ela liga para essa empresa e pergunta, alguém deixou um recado? E elas têm lá tudo anotadinho, os recados e tal. E essa história é dessa telefonista que vem atendendo uns telefonemas de uma atriz que faz propaganda de sabonete, uma atriz bem bonita, que ela vem recebendo telefonemas de um cara bem estranho, acho que é um fã dela, um lunático, sei lá, um stalker, que fica perseguindo ela para onde que ela vai. Então ele acaba descobrindo um telefone e liga para essa telefonista e fica deixando os recados mais bizarros, ameaçando ela, inclusive ameaçando a telefonista. Então isso já é bem tenso, né? Então o decorrer todo desse conto é sobre essa telefonista à mercê de um lunático, junto com essa outra atriz também que tá morrendo de medo e que ela é stalkeada. Enfim, é legal que as 3 histórias são meio que interligadas, porque todas elas passam depois da meia-noite. Por isso o título, After Midnight, depois da meia-noite. Porque todas as histórias acontecem depois da meia-noite. E quando o professor se reúne para contar esses 3 contos na casa dele, também é depois da meia-noite. É o que é bem interessante e medonho. Alguns trechos do filme você vê que realmente se passa depois da meia-noite. Se você reparar com bastante detalhe, você acaba vendo que realmente o título então quer dizer isso. Então é bem legal. Todos os 3 contos são bem dirigidos e tem atores bem bacanas também. Tem atores bem conhecidos como a Marg Helgenberger, que fez o The Tommyknockers. É uma ruiva bem bonita. E também tem o Mark McClure. Se vocês lembram do Jimmy do Superman, ele também tá nesse filme. E Alan Rosenberg, Pamela Segal
E também vocês vão conhecer uma carinha da Penélope Sodrão. A Penélope Sodrão fez A Hora do Pesadelo 3, é até aquela que o Fred pega e enfia a cabeça dela todinha na televisão. Vocês lembram dessa cena? Penélope Sodrão é aquela lourinha e ela tá num dos contos. Ela tá no conto das quatro amigas que são perseguidas pelo cara lá e os cachorros. Então, são três histórias assim que ficam na sua cabeça. Quando eu assisti, eu nunca mais esqueci desses contos. E realmente, quando você assiste, você vê que cara, aquilo realmente pode acontecer. Não são histórias mentirosas, entendeu? São histórias que realmente pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você, inclusive com o telespectador. Então isso é o legal desse filme, é porque você acaba entrando no filme. É como se você quase fosse o protagonista do filme. Você vai sentindo todo aquele medo e a empatia com os personagens e com aquelas histórias bem viscerais e sabe, é uma coisa que pode acontecer com você ou com qualquer outra pessoa. E isso que é legal no filme, entendeu? A produção é bem legal, a direção e tudo mais. Até então esse filme era bem raro, só tinha em VHS e olhe lá. Mas eu vim descobrir ele na televisão, como eu falei pra vocês. E quando a Scream Factory anunciou o filme, eu fiquei louco, né? Meu Deus, eu preciso comprar esse filme, eu preciso comprar porque eu amo esse filme. E eu consegui comprar a edição. A transferência tá muito bacana. Eu já assisti ele baixado algumas vezes e a imagem não tá tão boa, mas nessa edição aqui tá perfeita. Eu não sei se eles remasterizaram ou não, mas tá muito bacana. A transferência aqui tá bem suave, as cores estão bem vivas e bonitas, é bem bacana mesmo. Essa edição é bem legal. Pena que não veio luva, mas tá de boa. É uma edição bacana. Só tem entrevista com a artista principal, que é a Gillian McWhirter. Tem comentários dos escritores, produtores e diretores. Tem entrevista com a Gillian McWhirter e tem um trailer de cinema. Enfim, After Midnight é um dos filmes que eu mais amo. Eu adoro antologias, mas pra mim a antologia After Midnight é uma das minhas preferidas. E claro, não podia faltar na minha maratona de Halloween. Então é isso, gente. Se vocês conseguirem assistir ou baixar esse filme, vocês não vão se arrepender, porque é muito legal. Ah, e tem mais uma coisa. Assistam depois da meia-noite. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo.